Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Peço desculpa pelo pequeno atraso. Gostaria de dar boas-vindas para todos, dando boas-vindas também a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão pela Rede Amigo Espírita, abraçando a todos, convidando para que possam trazer amigos, familiares para ingressar na nossa conta do YouTube, que estamos em rumo de 1 milhão de amigos. Vamos lá, devagarzinho. Então vocês podem dar um joinha, um like e vamos replicar os nossos vídeos. Eu abraço ao Zé Aparecido lá em Auriflama nesse momento, a toda a equipe, aos amigos do chat, do YouTube, do Facebook, enfim. Vamos lá, vamos tentar superar esse pequeno atraso, porque nós tivemos um pequeno problema técnico. O tema de hoje, para frente e para o alto. Nós vamos trabalhar com a questão 234 até a 236A. E hoje, de uma forma um pouco diferente, as questões são um tanto quanto reduzidas. Eu vou ler todas as questões propostas para depois a gente fazer um resumo do trabalho como um todo. Vamos lá. O tema mundos transitórios. Hoje nós vamos verificar o que significa mundos transitórios. Pergunta 234. Kardec formula assim: existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos nos quais eles podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Aí vem a questão 234. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Resposta: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se refaçam suas forças, a fim de seguirem seu destino. Aí Kardec volta perguntando: os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Resposta: não. Sua posição é apenas temporária. 236A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada.
236b. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Resposta: não. São estéreis transitoriamente. 236c. Então esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Resposta: a natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. 236d. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Resposta: ela já foi. Aí Kardec pergunta para mim: que época? Durante a sua formação. Ponto. Por que nós lemos tantas perguntas? Porque, como nós afirmamos, elas são bem objetivas e o assunto, a gente pode fazer um apanhado geral que ele vai ficar inteligível. E por isso, nós trouxemos um resumo. E eu vou trabalhar esse resumo com vocês a partir de agora. No capítulo 6º, então, do Livro dos Espíritos, intitulado Da Vida Espírita, essas questões aqui lidas se referem aos mundos transitórios. Assim especificados. Primeiro, são mundos particularmente destinados a seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária. São espécies de bivacs. O que é isso? São mundos que podem ser considerados como se fossem acampamentos. O espírito vai para esses mundos e fica acampado, transitoriamente. Não é? Para quê? Para que eles descansem de uma demasiada viagem, ou de um demasiado estado no mundo espiritual como espíritos errantes. Vocês lembram que nós falamos aqui o que na verdade significa essa condição de espírito errante? Estão lembrados? São espíritos que estão na erraticidade. Eles não estão errando, não. Erraticidade é um nome, é um neologismo criado por Kardec para falar do mundo espiritual, aonde os espíritos estão habitando, e estes espíritos precisam da reencarnação. Ou seja, espírito que precisa da reencarnação, quando ele desencarna, ele vai para um ambiente para se preparar para reencarnar. Porque existem espíritos que atingem um nível que eles não mais precisam de reencarnar. No caso, são espíritos que estão numa condição de superioridade, de pureza. São os espíritos puros. Eles são da primeira ordem, certo? Nós, para vocês terem uma ideia, somos da terceira ordem. Então, até chegar numa condição de não precisar reencarnar, vai demorar muito tempo. Então, quando você, eu, desencarnarmos, nós vamos para a erraticidade, certinho? Então, quando vocês desencarnarem, chegarem no mundo espiritual e ver uma plaquinha, erraticidade à direita, pode entrar. Beleza? Pode entrar que é lá mesmo. Isso é só para vocês darem, para a gente brincar um pouquinho. É óbvio que na nossa condição a erraticidade ainda é um estado penoso. Não vai ser muito simples chegar lá, não. Porque nós vamos encontrar, pós a nossa desencarnação, o mundo que nós alimentamos. E o mundo que nós alimentamos ainda é um mundo trevoso. Porque ele é um mundo construído a partir do nosso interesse pessoal. Aqueles que já estão trabalhando, buscando o interesse do outro, ele já começa a preparar um mundo espiritual menos penoso. Ficou claro aí? Então, no mundo espiritual existe essa condição
que os espíritos encontram de mundos transitórios, dos quais eles vão permanecer por um determinado período. Como aquelas aves que estão viajando, vão pousar numa ilha para se alimentar, para descansar e continuar a viagem. Ficou claro aí? Beleza. Os mundos transitórios não se prestam à encarnação de seres corpóreos. Por quê? Que nós lemos aqui que esses são mundos estéreis. A superfície é estéril. Ou seja, não vamos encontrar a alimentação. Ficou claro? A esterilidade aqui é nesse sentido. Então não vai dar para ter reencarnação lá. Os que os habitam de nada precisam nesse sentido. E mesmo essa esterilidade é igualmente transitória. Então, voltando ao mundo que tem a superfície estéril, é estéril num estado transitório. Porque esse mundo transitório um dia vai ser um mundo que vai evoluir em nível físico. Como a Terra um dia foi o planeta Terra um dia ele não tinha condições de ter vida aqui. Havia uma esterilidade muito, muito grande. Temperaturas altíssimas e etc, etc, etc. Não dava para ter vida. Certinho? Então, a Terra, por exemplo, já foi um mundo transitório quando? Durante a sua formação. Ficou claro aí? Hoje, é classificado o nosso planeta como um planeta de prova e expiação. Se é um planeta de prova e expiação, significa que é um planeta que oferece condições para que haja vida. E vida em suas mais variadas condições. Os reinos do reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Certinho? Portanto, se é um mundo de prova e expiação, a encarnação, a reencarnação aqui, na verdade, se caracteriza por uma necessidade do espírito e o planeta oferece as condições para que o espírito reencarne. Ficou claro aí, gente? Posso passar para frente? Porque, voltando, apenas para quem está chegando agora, os espíritos que precisam de reencarnar são espíritos que estão ainda no estágio de provação, certo? Não atingiram o grau máximo. Por isso é que nós vamos buscar a questão 132 do Livro dos Espíritos, entendendo-a de uma forma muito clara. Kardec pergunta, qual o objetivo da reencarnação? Os espíritos respondem, Deus impõe a encarnação com o fim de vos fazer... Vocês estão encarnados? Com o fim de vos fazer... porque eu posso estar conversando com o desencarnado aqui. Aliás, os desencarnados fazem uma festa que vocês não têm noção. É uma fila aqui para pegar o microfone, para perguntar, para dar depoimento. E os encarnados, né? Nossa Senhora. Vocês fazem inveja até as múmias lá dos sarcófagos egípcios. Estou brincando. Embora tem filme que múmia se manifesta, né? A múmia é no sentido simbólico, tá, gente? No sentido da cristalização. Temos que abrir, temos que movimentar. Então, para continuando. Circunvizinhando a Terra, há um chamado plano extrafísico. Então, nós temos a Terra, que é a habitação para os espíritos reencarnarem, certo? Mas na Terra existe um ambiente extrafísico. São as chamadas regiões ou esferas espirituais. E estas esferas espirituais, elas se caracterizam por graus. Né? Por graus de evolução. Por densidade vibratória. Então, em torno da Terra, existem esferas, vamos chamar assim, dimensões espirituais, que serão habitadas de acordo com a evolução dos espíritos
que desencarnaram, portanto estão lá nas esferas espirituais, se preparando para reencarnar na Terra. Então, quando desencarnarmos, nós vamos para um lugar específico. Será que eu vou encontrar com a minha namorada? Não sei, não posso garantir, né? E com papai e mamãe? Também não podemos garantir. O certo é que nós vamos para uma região espiritual que nós sustentamos pela nossa maneira de pensar, de agir, de sentir. Vocês conhecem o livro Nosso Lar? Eu sei que conhecem, né? Vocês têm estudado o livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, por exemplo, o André Luiz, ele desencarna, vai para essas esferas espirituais, e chega lá, ele tem um anseio de encontrar com aqueles que o antecederam na grande mudança. E um dos espíritos que ele se recorda é da mãe. O que aconteceu? Os espíritos falam, não, você ainda não está em condição de encontrar com a sua mãe. Aí passa um tempo, o André Luiz tem um sonho. Aí ele vai encontrar com a mãe dele no mundo espiritual em sonho. Aí ela vem dizer que ela morava numa região espiritual que ele ainda não podia acessar. E que ela veio desta região espiritual e se apresenta para ele. Da mesma maneira que acontece conosco. Quando dormimos, o corpo vai para as esferas espirituais, porém nós vamos para uma esfera espiritual que é possível nos receber. Para não dizer que é a região espiritual que nós temos a chave para entrar. Porque existem outras que nós não podemos ainda acessar. Ficou claro aí? Posso continuar? Essas regiões se dividem, então, gradativamente em lugares de sofrimento e ignorância, até aqueles onde o espírito, em estado de maior entendimento, é feliz. Opa! Então aqui já começa a falar de uma outra história. Já começa a especificar. Não é verdade? Eu estou falando até então de uma possibilidade. Agora aqui vai falar sobre o que caracteriza esses ambientes espirituais. Então existe ambiente espiritual de penúria, de sofrimento, como também existe ambiente espiritual de alegria, de júbilo. Certinho? Posso continuar? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera que vós, invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Estas fazem parte das chamadas zonas inferiores. Portanto, observemos como que é importante esse assunto. Então, no mundo espiritual, há regiões, então, que são regiões de muita penúria, de muito sofrimento. Que, na verdade, elas existem porque são regiões que vão albergar, receber entidades que estão em péssimo estado vibracional, psicológico, espiritual. Certo? Então são chamadas zonas de expurgos. E nestas regiões de muito sofrimento, os espíritos não estão lá como se fosse uma penitenciária, pagando, não é? Como naquela concepção que a gente alimentou durante muito tempo do inferno. Na verdade, é uma região que que o espírito se projeta
em função do que ele fez durante a vida dele. E, na verdade, porque ele tem a chave, é como se cada atitude, cada palavra, cada ação fosse construindo o passaporte para a gente ir para um lugar. Se o nosso comportamento, se a nossa vida é uma vida complicada, no sentido do ódio, no sentido da violência, no sentido das índoles complicadas, não é? Dos desvios, da prostituição com os valores nobres, o desvio dentro da concepção que nós entendemos numa visão racional bem clara do comportamento humano, ok? Eu não gosto de entrar nos pormenores, porque o nosso trabalho aqui é de reflexão e não de baixar a sintonia. Então, cada um possa pensar o que vem a ser desvio. O que possa levar um indivíduo a desencarnar e ele ter garantido um passaporte para essa região de sofrimento. Fiz-me claro? Então, nestas regiões, o espírito terá a oportunidade, portanto, de rever, apreciar, analisar os seus feitos. E é óbvio que se foi uma vida complicada, que promoveu sofrimento, imaginemos esse sofrimento retornando para nós. E como que ele pode retornar? Como que isso pode acontecer? Eu encegueci pessoas. Eu tirei oportunidades. Eu vou chegar e vou me deparar com portas fechadas, aonde eu vou ter a oportunidade de entender a importância de ter oportunidade. Então eu apaguei a luz para alguém, eu vou ter oportunidade de verificar a importância de acender a luz. Se eu apaguei a luz, nos sentidos mais amplos, e vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu não estou falando apagar a luz física, eu não estou falando de enceguecer alguém no sentido físico, embora também possa encaixar. Eu estou falando de tirar a esperança, fechar a porta, criar sofrimento para o outro, levar o indivíduo ao enceguecimento moral. Eu naturalmente estou criando um aspecto espiritual que eu vou ter que contemplar. Então eu deixei o indivíduo à míngua, eu vou para uma região que ela é elaborada pela minha própria mente, que será uma região de escassez profunda. O indivíduo me pediu água, eu falei assim, eu não vou te dar água. Eu vou buscar água em algum lugar e eu não vou encontrar água. Fiz-me claro? Mas o que importa, vou voltar dizendo, são regiões abençoadas por Deus. Porque, na verdade, para o indivíduo que chega lá é castigo. Mas para os espíritos que sustentam e que cuidam destas regiões, na verdade, são escolas, são hospitais que objetivam acolher para que o indivíduo possa ser tratado. Fiz-me claro? E o tratamento começa a partir do que o indivíduo alimentou, criou, plasmou, ideias, até que ele tenha a oportunidade de se arrepender para ele desconstruir tudo que ele criou. Você assiste um filme de terror, obviamente que a tendência, né, é que você tenha uma noite de sobressaltos. Um filme de terror na qual você possa se envolver com a história, né? Sentir medo, tensão. Você está promovendo uma alteração no seu campo mental, certinho? Quando se isso principalmente acontece à noite, na hora que você desligar a televisão e for dormir, aqueles painéis que você alimentou, não é? Porque na verdade a imagem
ela proporciona uma indução, ela vai acionar reflexos que estão dentro de você. Se ela conseguir, o filme de terror que objetiva criar o pânico, se ele encontra em quem está assistindo a sensibilidade para que o objetivo seja alcançado, ou seja, o indivíduo entra num estado de perplexidade, conseguiu atingir os seus objetivos. Ficou claro? Estas alterações, quando você desligar o equipamento, fechar os olhinhos e for repousar, o que você, o seu espírito, vai encontrar? À medida em que ele se deslinda, que ele se desliga parcialmente do corpo físico, ele vai encontrar as imagens que ele plasmou. Ele não vai ver as imagens que a televisão, porque a televisão está desligada. Mas a imagem que ele decodificou, que veio do filme, e que esboçou sentimentos, reflexos nele, essas imagens se tornam telas vivas. Ficou claro aí? Aí ele dorme, o corpo sai, se deslida, como eu disse, ele vai encontrar aquelas telas, as mesmas telas, que ele deu vida para elas. É mais ou menos o que eu estou tentando afirmar quando a gente fala sobre a realidade que nós vamos encontrar quando desencarnarmos. Fiz-me claro? Agora eu vou falar para a mamãe grávida. Se a mamãe grávida for assistir o filme de terror, ela está construindo um quadro de muita tensão que, por certo, ela influenciará a criancinha que está sob a guarda dela, que está envolvida pelo próprio psiquismo da mãe. Então ela está cometendo um ato danoso para ela e para outrem. Ficou claro? Então isso tudo vai ter uma repercussão. Então, se as nossas atitudes são atitudes que são alimentadas, por exemplo, na base do terror, do pensar só em si, eu vou criando os meus quadros, eu vou construindo o meu castelo espiritual durante a minha encarnação, e esta morada pode atrair aqueles que estão vinculados a mim. Mamãe, papai, papagaio. Papagaio não. Papagaio é mais imponente. Ele não vai entrar nessa vibe aí, não. Aquelas pessoas que estão vivendo dentro de um universo que repercute o meu universo. É aquela história do exemplo. Então, eu posso, além de me complicar, garantindo um lugarzinho muito especial nas zonas de sofrimento, e esse sofrimento pode se intensificar quando eu descobrir que, além de eu ter optado pela mentira descarada, isso acontece, viu? Pela corrupção, pela violência, até em nome de causas nobres, eu posso estar levando comigo espíritos que se vinculam, que se sintonizam comigo. Espíritos desencarnados, quanto espíritos que estão encarnados perto de mim. Então eu convivo num ambiente espiritual, embora esteja encarnado, embora eu esteja pisando num solo sagrado que é fértil, que me dá alimento, que é o solo do planeta Terra, mas eu não estou desvinculado do movimento, das densidades, das frequências, das moradas espirituais que fazem parte do planeta. Então o que eu faço aqui repercute lá. Do mesmo jeito que o que é feito lá repercute aqui. Então, por isso é que nós vamos entender que todos somos médiuns.
Todos nós temos sensibilidade para captar as ondas mentais dos espíritos. Então, a gente vem para o centro espírita para estudar essa ciência, para a gente entrar no território das reflexões morais. Tendo no Evangelho o nosso referencial, como o próprio Kardec define, que a moral do Cristo é insubstituível. O Espiritismo, todo ele, cria uma ambiência para se estudar a moral do Cristo. Por isso é que o Espiritismo é um Espiritismo evangélico. O espírita e o cristão são os mesmos. O objetivo não é apenas falar, dar referências, mas é transformar a si mesmo seguindo os passos de Jesus. Porque o cristão por excelência não é aquele apenas que diz eu sou cristão, mas é aquele que se compromete em viver, porque senão é hipocrisia. Viver conforme o Cristo viveu. E quando eu falo hipocrisia, não é no sentido apenas de cumprir rituais, inclusive religiosos ou sociais, mas acima de tudo estabelecer uma metodologia de vida para que a gente possa nos aproximar do Cristo, que representa a porta definitiva para a gente alcançar a felicidade. Ficou claro? Então o Evangelho não é um código igual o manual de como funciona. Não é assim. O Evangelho é uma proposta para ser sentida. A paciência. Quando você opera com paciência, você sente bem-estar. A benevolência. Quando você opera com benevolência, você vai se sentir mais seguro. Quando você é altruísta, você vai se sentir mais confiante, mais realizado. Ou seja, a irradiação da luz, quando nós decodificamos e realizamos, e implementamos, e fazemos a mesma luz, vai criando para nós um ambiente espiritual incomparável, belo. É uma terra encantada. Então o mundo espiritual inferior, de sofrimento, zona purgatória, na verdade, é uma morada que é sustentada pela intimidade do indivíduo e que ela acaba tendo uma conotação terapêutica. A depuração, o expurgo. Se não houver, como que o indivíduo vai ter oportunidade de recomeçar? De ter uma nova oportunidade para ver se dá liga, se pega no tranco. Entenderam? Porque há situações que o indivíduo se embrenha tanto no seu orgulho, no ópio do egoísmo, que a encarnação não é suficiente. Muitas encarnações não dá conta. Ele tem que reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, para começar a se sensibilizar no momento oportuno. E, inclusive, tudo isso nos chama muita atenção para a gente tomar cuidado com os julgamentos. Porque nós trabalhamos com comparações. E é natural. Nós estamos o tempo todo vendo o outro se comportar. E, a partir dessa análise, nós vamos fazendo as nossas escolhas. Agora, quando analisamos e saímos acusando, condenando ou absolvendo, nós podemos estar dando um testemunho de ineficiência, de incompetência, porque o outro está na lida dele, mas nós não temos condições de dimensionar o mundo íntimo dele. A gente não sabe se ele concebe dessa maneira ou da maneira que a gente concebe a vida. Cada um interpreta conforme a sua visão, a sua experiência, a sua bagagem espiritual. Ficou claro? Mas que os parâmetros são importantes para que a gente possa fazer opções, não tenhamos dúvida. Denise, você que está querendo falar? Eu gostaria de agradecer as participações, os irmãos que nos acompanham toda quinta-feira, o Daniel, o Júlio Cossito, a Cátia, a Adete, todos eles. Gostaria de citar o nome de todos, mas não é possível. A Vânia falou que nada, um comentário dela, que ela falou assim, que nada fica escondido na erraticidade, os nossos sentimentos
são os primeiros assim a serem manifestados. Aí, em cima do comentário dela, eu tenho uma pergunta. Você falou referente a filmes, seja qualquer outra busca nossa. A gente pode acabar abrindo condições, coisas que a gente guarda emocionalmente sem estar na hora, a gente buscando determinados estímulos, a gente pode, sem dúvida, abrir coisas que ainda não estamos preparados? Sem dúvida, sem dúvida. É uma questão que é um estudo amplo, né? Eu vou tentar dar uma resposta sintética a definir o seguinte, que nós devemos caminhar na vida em busca do que é o que nós vamos concebendo ser o melhor, que vai atender. Agora, como espíritas, nós vamos dizer a nossa evolução espiritual. E o tempo todo nós vamos identificando o que não é importante. E vamos também ter a oportunidade de verificar o que é impeditivo. Porque tem algumas coisas que não são importantes. E outras são impedimentos. Aquilo que é impedimento significa que você já compreendeu que é perigoso. Então, o que você quer, afinal de contas? Nós precisamos fazer essa pergunta o tempo todo. Afinal de contas, o que me causa infelicidade? Em doutrina espírita, filosoficamente, Allan Kardec nos apresenta uma resposta muito simples, mas complexa na sua análise. O que causa infelicidade para o espírito é o nível de ignorância que ele tem para com a vida. E a inferioridade é que nos faz sofrer. A superioridade vai nos livrando do sofrimento. Então, o que caracteriza a inferioridade? Ignorância e ausência da prática daquilo que a gente vai concebendo ser o bem, a luz. Isso é que causa dificuldade. Então, todos nós temos conflitos entre o ter e o ser, por exemplo. Não é assim? Vamos começar, porque a nossa referência é o mundo material. A gente o tempo todo está sendo convidado a ter alguma coisa. Ter pessoa, não é assim? Pô, mas até hoje você não arrumou uma namorada. Que dia que você vai arrumar uma namorada? Você vai arrumar uma namorada. Aí o indivíduo aparece com a namorada. Ah, e agora? Que dia que você vai casar? Aí ele casa, depois de muito tempo, né? Aí ele casou. E agora? E os meninos? Aí nasce um. E o segundo? Você não vai ter o coragem do terceiro? Né? Aí a sociedade vai nos cobrando. Vai nos cobrando. E nós vamos inadvertidamente nos rendendo às cobranças externas. Eu peguei um exemplo aqui de cobrança, tá? Mas, por exemplo, o seu irmão conquistou alguma coisa em nível material, aí você fica assim, e agora? Que hora que vai ser? Que hora que eu vou conseguir a mesma coisa? Né? Aí você começa a trabalhar impulsionando, né, a sua trajetória em cima da busca do ter status, ter emprego, ter isso, ter aquilo. O que está correto dentro de um contexto você precisa de sobreviver, você precisa de evoluir, e você inclusive precisa de aprender a lidar com as questões, entendendo o que é necessário e o que é supérfluo. É uma dinâmica evolutiva no planeta. O que nos traz dificuldades é o excesso que a gente dá às questões. Tudo que é excesso traz sofrimento. Certinho? Então, o tempo todo, vocês, eu, estamos assim, o que é excesso e o que é necessário? Tem hora que a gente peca pelo desleixar, pelo como é que chama? O seu desleixado. Tem hora que você peca por ser caprichoso em excesso. Não é assim? Aí a gente fica assim, meu Deus, qual que é o meio termo? Esse é o desafio nosso. Agora, essa busca consciente e responsável, ela é produtiva. A busca do acertar, a busca do qualificar a vida, faz parte do processo. E não deve causar sofrimento. Agora, o conflito, ele se instaura exatamente porque nós ainda permeamos
ou o excesso da terra ou o excesso do mar. Nem tanto a terra, nem tanto o mar. Não é esse o adágio? Ou seja, caminhe pela senda do equilíbrio. Se você caminhar em busca do equilíbrio, não vai ter sentido ter sofrimento. Você vai aprender a lidar com as coisas, com as pressões, com as dificuldades, com muito mais, vamos dizer assim, galhardia, com muito mais altivez, com muito mais segurança. Aí daqui a pouco o povo está te cobrando, você está assim, mas isso não me importa. Isso não tem a ver com a minha evolução. Ah, mas você... Olha, me desculpe, mas eu estou muito bem em busca das minhas conquistas espirituais. Aí a opinião do outro, pouco que importa. Porque você já tem a convicção do que é bom para você. A gente fala muito de bullying nas escolas. Aquele bullying light, né? O menino começa a ter um comportamento diferente, a turma, os jovens, né? Os meninos caem de pau, né? Assim, Gino? Se ele é inteligente demais, as perguntas são mais elaboradas, na hora que ele levanta o dedo, fica todo mundo assim na sala. Olha lá, ao metido. E ele está querendo aprender, né? Mas é porque ele tem uma desenvoltura mais ampla, mais expressiva do que os outros. Qualquer manifestação dele, eles estão jogando papelzinho nele. Olha lá, é nerd, é isso, é aquilo. O outro tem mais dificuldade, ele é mais acanhado. Aí todo mundo chama ele do bobão. Ele é o bobão, ele é isso, ele é aquilo. Aí os indivíduos caminhamos na sociedade assim o tempo todo preocupados com o que o outro pensa da gente. Isto significa infantilidade emocional. Mas, repito, são estágios que vão sendo trabalhados ao longo do tempo, de uma forma que um dia a gente adquira a consciência crística e um comportamento bem definido, como teve Jesus. Jesus, o tempo todo na Terra, ele veio dizer a que veio. Ele, no meio dos fariseus, ele via o erro, ele apontava o erro. Fazia com dignidade, porque ele se comportava conforme ele apregoava. Não é verdade? Ele tinha um comportamento, vamos dizer assim, geométrico. Começava do simples e ia para o complexo, sem que as pessoas percebessem. A mensagem dele é atemporal, ela viaja no tempo, porque ela é incomparável. Ela é para todos os tempos, para todas as pessoas. Uma linguagem sintética, simples. Como afirma Emmanuel, que o poder da verdade está na síntese. Os espíritos nobres, eles falam pouco, mas a expressão diz tudo. Então a sua pergunta é, nós podemos acionar mecanismos que podem nos trazer dificuldades? Podemos. Podemos. Você pode caminhar por ali, pela ponta da direita. Aí uma intuição diz assim, não vai não, meu filho, é perigoso. Aí você faz assim, eu sou poderoso. Aí chega lá na frente, como falamos na roça, né? Enfia o pé na lama e depois para tirar, não consegue. Porque encontra sintonia com a lama. Estabelece um nível de relação vibracional. É um mundo que nós vivemos atualmente. Então tem coisas que é melhor você não brincar, não. Tem assuntos que se você não domina, não arrisca não. Vai devagar. Entenderam o que eu quero dizer? Vocês são mineiros ou não são? Agora eu vou gritar, eu vou bradar. Solta a voz nas estradas, como disse o Milton, que é carioca. Mas ele é do Clube da Esquina. É do Clube da Esquina, então ele é mineiro. É um pelar, um pecar, mas os cariocas são nossos irmãos. É mineiro ou não é mineiro? Como que mineiro toma sopa, dona Eustáquia? Hein? Sopa quente. Na tigelinha. Mas, pois é, mas como que ele vai na sopa? Ele vai lá na meiuca da sopa e já enche a colher e já joga para a boca dentro, Gerson? Não, meu filho. Mineiro, nós não é bobo nada. Mineiro tem que tomar mingau, é pela berola. É berola. Outro dia eu fui falar, no cantinho do prato. Aí minha filha falou, pai, o prato é redondo, não tem canto. Então eu vou na berola. Você vai tomar na sopinha, um mingauzinho, é devagarzinho, querido.
prudência, porque não tu queima a boca. E se queimar, perde o paladar. Não é verdade? Aí vai ter que ir na obrigação, perder o gosto. Essa é a evolução. Se a gente não vai nas linhas naturais, que a nossa consciência, a nossa intuição sugere, a gente acaba indo tendo que tomar a sopa de qualquer jeito. Não é? E olhe lá quando é a sopa do hospital, que é pior. Ô, sopa ruim, meu Deus. Mas por que está tomando a sopa do hospital? Porque queimou a boca demais tomando a sopa errada do lado de fora. Certinho? André Luiz, no livro Libertação, esclarece a respeito dessas diversas regiões espirituais. Vamos lá. No capítulo 4 da obra citada, há referência sobre uma cidade situada no vasto domínio das trevas, limítrofe com a terra, assim descrita por André Luiz. Lembrando que não foi André Luiz que inventou as moradas espirituais. Na obra da codificação, e médiuns pelo mundo inteiro sempre falaram das colônias, das cidades espirituais e etc. André Luiz detalhou, porque chegava o momento de falar com mais clareza sobre a nossa realidade espiritual. Vamos lá. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobriu o céu, e em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. Volitação, os espíritos se locomoverem pelo pensamento. Você pode se transportar pelo pensamento, pela sua capacidade, pelo seu poder, pela sua vontade. É como se a vontade anulasse a lei gravitativa. Embora no mundo espiritual a gravitação tenha uma outra conexão, uma outra expressão. Então aqui o André Luiz está dizendo que naquela região não dava para volitar. Então significa que em outros lugares ele volitava. Então é região densa. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos. Davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoreiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhantes a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. Eu prometo que eu vou dar conta de ir até o fim. O que mais constritava, porém, era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então aqui, rapidamente, nós trouxemos um painel que André Luiz ilustra destas regiões sinistras, sem luz, gemidos, a vegetação tétrica, sinistra, aves agoreiras, espectros monstruosos, e ele fala no charco, no meio da lama, gemidos vindos de espíritos, gemidos humanos. É isso que ele está dizendo. Eu vou fazer um comentário que eu tenho visto nos filmes que passam nesse momento atual nosso. Observem as cenas. Como que se prioriza tanto o preto e o branco, a ausência de luz, espectros monstruosos, detalhamento da violência, sangue, sofrimento, sofisticação de crueldade. São painéis explorados pelos diretores dos filmes da atualidade. É diferente. Não me chamem de romancista. É diferente de filmes antigos
que priorizava a arte, a beleza, o romantismo. O culto ao nobre, a gentileza. Os tempos atuais, salvando exceções, guardando exceções, e existem muitas coisas boas também acontecendo, mas estas imagens de monstros, resgate de filmes, de fábulas, que fazem parte, inclusive, dos videogames das crianças, que fazem um resgate de cenas tão complicadas. A gente lê André Luiz, a gente vê o retrato do mundo espiritual inferior nestas imagens, nestes filmes, nestes livros. Aí vem a pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos, que somos estudiosos, muito infantis ainda, mas somos estudiosos, que procuramos interpretar os sinais da vida, como ensina Emmanuel. Por quê? Por quê? Aí a gente pode ter uma resposta, pode ser uma resposta. É que a inferioridade, a crueldade, os requintes de violência, etc., elas, na verdade, elas recriam o nosso passado espiritual. A ancestralidade. Porque se somos espíritos que estamos reencarnando, nós trazemos aqui um filme das nossas existências na nossa intimidade. E nesse momento que nós vivemos está o mundo passando por uma catarse. Um processo de alucinação, mas ao mesmo tempo terapêutico para bilhões, pensem nisso, bilhões de espíritos. Por isso é que esse momento agora é um momento de expurgo. As pessoas estão pondo para fora. Então, estas realidades virtuais, cinematográficas, de internet, que recriam um mundo inferior, na verdade, nós estamos colocando na Terra. Nós estamos trazendo para o ambiente terreno estas descrições de André Luiz. E não é apenas nos filmes. O que está acontecendo no Brasil afora? Com estes comandos vindo do submundo, autorizando espíritos doentes psicologicamente, agredindo pessoas, atirando fogo em monumentos, em veículos. O André Luiz, com muita sutileza, porque os espíritos nobres não particularizam demais, porque sabem que se começar a trazer detalhes das regiões inferiores, enceguecem, enlouquecem aqueles que estão lendo esses livros e que não têm ainda maturidade espiritual para entender que só existe o mundo espiritual inferior como um mecanismo de tratamento daqueles que estão vibrando nessas faixas. Observem o banho de sensualidade, o carnaval de imagens que agridem a sociedade pelos órgãos mais procurados da mídia, como se estivessem regurgitando dentro das nossas casas tudo aquilo que uma mente um pouco lúcida, um coração tanto quanto maduro, já não admite viver lá fora. E muitas vezes ele é obrigado a lidar com isso diante da sua filha, dos seus filhos. E muitas vezes sem poder se manifestar, porque senão ele vai ser tratado como um antiquado. E muitas vezes dentro de casa é favorecido pelos próprios pais. Costuma o filho falar: pai, mas o senhor está vendo isso? Então, é um processo complexo que nós estamos falando dele aqui. No livro No Mundo Maior, na mesma série,
André Luiz traz notícias de uma organização, por outro lado, de assistência. Nessas zonas intermediárias, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados. Então, no mundo espiritual existem estudantes relativamente espiritualizados. Porém, ainda jungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos do campo físico. André Luiz diz assim: a enorme instituição regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e superiores. Gente com a imensidão de problemas e de indagações de toda espécie. Olha para vocês verem. Uma instituição que albergava espíritos, tanto que vinculados às faixas inferiores quanto às superiores. Ou seja, ainda vivendo um grande conflito. Cheios de dúvidas. Cheios de dúvidas. Hoje nós fomos num cemitério. Fui fazer uma prece para um coração que se despediu. Teve um determinado momento que um espírito chegou do meu lado e falou assim: ô moço, afinal de contas, o que é isso aqui? Eu virei para ele e falei assim: isso aqui é um jardim belíssimo, abençoado por Deus. Mas eu tenho visto aquelas pessoas chorando, até parece um cemitério. Aí eu disse: não, cemitério existe para os mortos. Você e eu estamos vivos. Ele: é mesmo? É. Veja aquela senhora que está ao seu lado. Ela veio te abraçar e te levar daqui. Aí ele olhou e disse assim: ela é bondosa, não é? Eu falei assim: sim. Eu devo ir agora, não perca a oportunidade. O espírito foi encaminhado. Em menos de 10 segundos de conversa, Eduardo. Aí tem médium por aí, dos espetáculos, que gostam de divulgar o miraculoso, a fantasia. Podia dizer para ele: não, você está no cemitério, você morreu, você precisa até de um centro espírita, de um médium, de uma doutrinação. Ia complicar a vida do espírito. Como tem muita gente na Terra que fica falando mal daqueles que desencarnaram. Tem gente na mídia, até outro dia eu recebi a notícia, que tem gente na mídia falando de determinados vultos que já desencarnaram, e vai falar de gente importante, não vai falar do Zé Mané, né? E que está lá no planeta tal, aí o outro está na Lua, aí lá tem prisão, aí lá... Eu falei assim: meu Deus... Mas tem gente que paga. E eles vão pagar. Possivelmente nas mentiras que eles estão inventando. Serão as cadeias que eles estarão vinculados amanhã. Jesus, no dizer de Simão Pedro, desce às regiões dos espíritos para pregar para aqueles espíritos que estavam em cadeias. A gente lê isso há milênios e não entende. Ué, se o inferno é a região que não tem mais jeito, o que ele ia falar? O que ele ia fazer lá no inferno para pregar para espírito que já está trancafiado? Perder tempo. Ele ia talvez ajudar a recolher os que estão soltos por aí, ou aqueles que foram presos e tem a turma que solta. Porque tem uns aí que adora soltar. E geralmente são os que estão trancafiados, que tem culpa no cartório e vai liberando os outros. Acha que é assim que resolve. É o pai que fala para o filho: vai, vai, vai. Na verdade, quem está querendo ir é o pai. E está estragando, que está complicando a trajetória do filho, e está escrevendo um livro da vida dele que ele ainda não entendeu. Que o negócio não é ficar prisioneiro. Porque prisioneiro você pode ficar por um tempo, depois vem
uma libertação aí para você por um tempo. A questão é você resolver o drama. Vi desdobrar-se ante os meus olhos elevados as paisagens floridas. Aí o André Luiz vai falar das regiões floridas. E brilhantes, lugares felizes, avenidas extensas, praças formosas, vegetação caprichosa e linda. Ah, que contentamento ver pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos glorificando a divindade. Aí o André Luiz começa a falar das regiões espirituais. Aonde estão habitando aqueles espíritos que passaram pelas lidas terrenas e foram vencedores. É tão diferente, é tão especial quando você despede de alguém nos portais da desencarnação. Aí você olha para a folha de serviço dele. Foi um excepcional pai, educador, exemplo. Foi um marido presente, amigo, amoroso. Não é? Foi filho exemplar. Foi digno na repartição pública. Todo mundo gostava dele. Aonde ele passou, deixou um rastro de luz. Convidado, muitas vezes, para os desvios, e sempre se manteve na direção que a consciência autorizava, respeitando a todos, mas honrando seus compromissos. Pessoa do bem, pessoa que não agrediu, pessoa que não foi maledicente, pessoa que não semeou discórdia, pessoa que perdoou, pessoa que foi solidária. Não tinha tempo ruim. Você pode? Estou junto. Pessoa que fazia com que as pessoas fossem, pelo menos, um pouco menos tristes. Porque tem pessoas que são hábeis em fazer pessoas felizes. Não é possível ficar junto delas sem dar um sorriso, sem dar uma risada, sem ter vontade de abraçá-la, de estar com ela. São seres diferenciados. São almas que vêm ao mundo para nos fazer recordar de Jesus. Porque ele, na verdade, é o campeão de todas essas matérias que proporcionam virtudes. É importante que nós possamos refletir, então, que existem os mundos transitórios, que são uma ambiência, um lugar que os espíritos vão utilizar durante um tempo, mas que não caracteriza por algo ou por algum espaço definitivo. Existem as esferas espirituais, não é? Como nós estamos aqui tentando trazer de uma forma bem simples, bem rápida. Mas é necessário também a gente lembrar que existem as moradas espirituais, no que remontam às moradas íntimas. Então, no resumo que nós trouxemos, Emmanuel reforça essa suposição quando diz, rapidamente, podemos conceituar de 3 maneiras, para efeito de estudo, a palavra moradas, mencionada no Evangelho. Aí nós vamos nos referir ao capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo, quando Jesus afirma, há muitas moradas na casa do Pai. A primeira, os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Os mundos. Né? Mercúrio, Vênus, Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Tem mais 2 que eu não decorei na minha época de escola, porque eles não tinham sido descobertos. B2. As diversas zonas espirituais. Falamos zonas inferiores e falamos das zonas superiores. Todo mundo quer ir para o céu, não é? Não é? Ou seja,
quer ir para o céu. Aí teve uma dona que chegou para o Chico e falou: Chico, você é demais, Chico. Você, Chico, quando desencarnar, vai para o céu. Aí o Chico: minha irmã, é verdade, eu tenho orado muito para que Deus me permita ir para o céu. Ah, Chico, mas você vai. Não, eu ainda não tenho essa certeza, eu não sei se eu vou poder ir para o céu. Aí ela virou e falou assim: mas Chico, afinal de contas, nós estamos falando do mesmo céu? Eu não sei, eu estou falando do meu céu. Qual que é o seu céu, Chico? Centro Espírita Umbralino. É para lá que eu quero ir. Então, as regiões superiores e inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Então, a palpitação de vida, avenidas, pessoas, lugares, concentrações no mundo espiritual. Vocês têm estudado a coleção André Luiz? Pelo menos assistiram o filme Nosso Lar? Tá bom, Nosso Lar é só um petisco para vocês estudarem a coleção. Terceira, os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realizações do espírito no mundo interno. Ninguém poderá imaginar quantos mundos realmente existem habitados, mas nenhum espírita põe em dúvida em que inúmeras humanidades vivem nesses mundos, felizes uns, infelizes outros. Os departamentos da mente são, a nosso ver, outras tantas moradas individuais, como repositório das reações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas e desencarnadas. No que toca às diversas regiões espirituais, sabemos que as comunidades redimidas habitam zonas mais elevadas da espiritualidade, às quais obreiros dedicados são periodicamente conduzidos em processo estimulante do esforço pessoal. Em faixas vibratórias ligadas à Terra, estacionam temporariamente almas ainda vinculadas às sensações e problemas da vida física. Uma vez que, prestem atenção, o peso específico de suas organizações perispirituais, apresentando certa densidade, lhes não permitem as grandes ascensões. Peso. Nós nos preocupamos com o peso do corpo, não é? O pessoal está na academia, malhando. Tem uma história assim? Minha época tinha negócio de vigilante de peso. Não deu certo comigo. Tive que buscar outros recursos. O André Luiz está falando de peso específico do que, Eduardo? Do perispírito. Então, de acordo com o que pensamos e sentimos, nós vamos dar peso ou tirar peso. Só para a gente entender de uma forma muito rústica a ideia. O nosso corpo espiritual. Então, o pássaro ele não pode voar acima da sua capacidade, porque senão estoura os seus pulmões. Não é assim? Ele atinge um ponto máximo e por instinto de conservação ele desce. No mundo espiritual, nós não podemos empreender voos se a densidade dos nossos corpos alimentadas pela nossa mente, portanto, pensamento, sentimento, é que vai definir o local que nós vamos habitar. Ficou claro isso? Não tem mágica, não é o padre que vai resolver para onde tu vai. Não é a quantidade de reunião mediúnica. Não é esse papo que médium está resolvendo o problema dos outros que vai alterar a sua densidade espiritual. Isso é puro misticismo. E eu vejo isso no movimento espírita há 30 anos.
Muita gente falando bobagem e gente que tem história no movimento espírita. Coordenador de reunião mediúnica falando babuzeira. Sabe qual que é o papel, qual que é a importância de uma reunião mediúnica para o médium? Educar-se. Porque quem cuida dos espíritos não é o médium. Não é dirigente. Quem cuida dos espíritos é quem tem um peso sutil do seu corpo espiritual. São os benfeitores espirituais. Fora disso, é blá 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 para fazer boi dormir. Não pensem que nós vamos para o mundo espiritual superior porque somos espíritas. É outra balela. Aliás, por ser espírita, Eduardo, para vocês não voltarem semana que vem, pode piorar a situação nossa. Porque a quem muito foi dado, muita balança será oferecida para a gente verificar o peso na hora que fechar os olhinhos que a terra há de comer. Brinquei. Estou brincando. Mas eu estou falando sério e vocês sabem disso. Viu, dona Mirtes? Não dá mais para brincar. Não dá mais para jogar bola na reencarnação. Jogar bola pode, viu, gente? É jogar bola no sentido de achar que a reencarnação é um esporte sem compromisso. Esses mundos, para finalizar, como o nome indica, não teriam a superfície física eternamente estéril. No caso, os mundos transitórios. Como tudo no universo evolui, eles e os espíritos são submetidos à lei do progresso. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Concluindo, dizendo que os mundos transitórios possivelmente fazem parte dos corpos celestes espalhados pelo universo, podendo ser um planeta, um satélite ou algo similar. Já as regiões espirituais, também denominadas zonas, colônias, esferas, dimensões, correspondem às coletividades desencarnadas existentes no plano dos espíritos e vinculadas a este ou aquele planeta. Então a Terra, se a gente ficou condicionado a olhar apenas para o planeta, no seu sentido físico, comecemos a abrir o coração e os olhos para entender que a Terra, física, a ciência e os nossos olhos registram. Mas a Terra espiritual, ela é ainda incompreendida, inclusive, pelos estudantes de espiritualidade. Porque para muitos o mundo espiritual é um lugar só. Para outros, o mundo espiritual ainda continua sendo dividido em 3 ambientes: céu, inferno e purgatório. Para muitos é um lugar em que os espíritos estão dormindo, até que venha um julgamento para separar bodes de ovelhas, para a direita e para a esquerda. E quem for para a esquerda, principalmente os canhotos, no caso os canhotos, estão lascados, porque não tem salvação. Agora, graças a Deus, a doutrina espírita abre o 3º milênio, nos mostrando que o mundo espiritual é a extensão da morada do coração. Por isso é que Jesus vem dizer para nós sobre a importância de buscar o reino dos céus como se busca uma pérola preciosa. E encontrando essa pérola, devemos vendê-la para comprar outras pérolas. Administre os teus sentimentos. Cuide do seu coração. Faça dele uma morada dos anjos, uma morada celestial. Sintonizado com as forças do bem, não tenha dúvida de que nós venceremos os nossos limites,
Iremos sobrepujar todos os obstáculos. Compreenderemos o próximo como um aprendiz que caminha na direção da perfeição como eu. E aprenderei com humildade a buscar a ajuda do alto, a estar em sintonia com os benfeitores espirituais que nos tutelam e ouvir deles a canção que inspira no bom proceder. E aqueles que tentarem impedir a nossa jornada, tirando pérolas, calúnias, acusações indébitas, oremos, porque eles estão em sofrimento. Aqueles que estão perdidos no vale das sombras, nos cárceres, nas ruas, desesperados, angustiados, trancafiados numa esquife morta, gelada, que Deus os abençoe. E que nós, em espírito de gratidão, possamos sair ao encontro deles e estender as nossas mãos como amigos, prontos para dar um pouco dessa pérola que nós estamos encontrando, a pérola do nosso coração. O Evangelho é uma terra mágica ainda desconhecida, incompreendida. A proposta do Evangelho não é uma simples proposta religiosa, de códigos, de procissões, de impedimento. O Evangelho é o sol da imortalidade que irradia dentro do espírito que descobre a sua destinação. O sol do Evangelho é que sustenta o verdadeiro amor. Que as moradas celestes nos aguardem, porque nós temos muito que trabalhar nas moradas que estamos vivendo. Porque ninguém singra o universo em busca das estrelas se não aprender a brilhar a própria luz no meio do charco, no meio das dores, e cuidando das mazelas como Deus tem cuidado das nossas. Meditemos. Porque assim a caridade passa a ser uma expressão de gratidão. Porque um dia alguém nos colocou no colo e nos deu vida. Como agora os Espíritos nos dão oportunidade de trabalho e redenção. Que Deus nos abençoe. Ave Cristo. Nos despedimos, desejando a todos um bom retorno para os seus lares, os nossos amigos internautas, um abraço no coração, e possamos estar aqui no próximo sábado para o estudo do Apocalipse, aqueles que estão conosco às 8h30 da manhã. Quem ainda não veio estão convidados, mas se não, quinta-feira que vem, se eu não for para a morada espiritual, se vocês não anteciparem a grande mudança, nós podemos marcar de estarmos aqui sob as bênçãos do alto. Boa noite para todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.